Nós sabemos que no Antigo Testamento havia ministérios diferentes, não os mesmos que nós temos na Nova Aliança. Nem sequer os profetas do Antigo Testamento são iguais aos profetas do Novo Testamento. Tem profeta na Nova Aliança? Tem, mas não é o mesmo pedigree, não é a mesma classe. No Antigo Testamento o povo estava espiritualmente morto, esperando que Deus cumprisse a promessa que ele vivia fazendo. Das trevas um dia resplandecerá a luz. O Deus que disse isso, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas o Antigo Testamento era uma eterna promessa. Todos os grandes homens e mulheres de fé do período veterotestamentário obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então no Antigo Testamento o povo, para falar com Deus, precisava de um representante, tinha que ter o sacerdote. Para Deus falar com o povo, tinha que ter um representante, precisava do profeta. E o terceiro cargo, que se exercia mais comumente no Antigo Testamento, era o cargo de rei. Basicamente, eram os principais ofícios do Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Na Nova Aliança, os 5 principais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas os profetas do Novo Testamento não são videntes ou porta-vozes de Deus, como no Antigo Testamento. Antigamente, quando Deus queria falar com o povo, ele vinha por meio do profeta. Na Nova Aliança já não é assim, porque todos conhecem e têm acesso a Deus pessoalmente. No Antigo Testamento o profeta até julgava o povo, julgava os homens. E às vezes queriam saber se a visita do profeta era de paz ou de juízo. Hoje na Nova Aliança é o contrário. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30. Em tratando-se de profetas, falem, 2 ou 3 se for um culto público, e os outros julguem. Ele diz que os profetas falem e os outros julguem. Quem é que vai julgar o que é que Deus diz? Ninguém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que quer dizer que na Nova Aliança, quando o profeta fala, não é Deus falando, porque senão Paulo não mandaria julgar o que o profeta disse. Se fosse Deus falando, ninguém pode julgar o que Deus diz. Na Nova Aliança, o profeta fala o que ele ouviu Deus dizendo. Não é Deus falando, é o profeta falando o que Deus disse. Quantos estão entendendo? Mas somos seres imperfeitos, e é por isso que às vezes podemos errar nas nossas colocações. Então o profeta fala o que ele acredita que Deus disse, e as pessoas julgam o que o profeta falou. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer assim: orai sem cessar, não instigais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, por causa das meninices, as besteiras que são ditas, os erros que saem pela boca do profeta. Examine tudo o que foi profetizado e fique com o que presta. Tem gente que pensa que Paulo estava dizendo assim: examine tudo da vida, né? Compre aquele CD do Roberto Carlos, ouça as faixas que prestam, fique com as que não prestam e joga fora. Examine tudo, retém o que for bom. Paulo não está falando sobre isso, ele está falando de um contexto específico. Ele está falando sobre oração, manifestação dos dons, o fogo do Espírito Santo e sobre profecia. Que é por isso que ele diz: não despreze as profecias, examine tudo o que foi profetizado e fique com o que é bom. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5, Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 14. Nos 2 textos ele diz que as profecias na Nova Aliança têm que ser examinadas, analisadas, julgadas. Por quê? Porque nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo, temos a palavra e podemos julgar se é ou não é de Deus. Não é o profeta que vai dizer.